E família se tornou era um fundamento, era um valor bíblico para mim, desde os meus 2 primeiros anos de conversão, quando um casal passou na minha casa e deu um ajuste assim, no meu casamento, na minha vida como marido, como homem da casa. Você casou, você já era crente? Já tinha entregado sua vida a Jesus? Eu me casei e me converti simultaneamente. Olha só. Nos dias em que eu me casava, nos dias em que eu estava me convertendo, eu me casei. Olha. Então, eu recebi de fato e verdade como presente de casamento, eu recebi a Cristo. E por ele entrar na minha vida, tendo como marca de data o meu casamento, eu penso que ele também transferiu um DNA vocacional, mas eu não tinha consciência disso. Eu nunca fui uma pessoa que propositei, era um valor intrínseco da Bíblia para mim, e que acabou exalando, as pessoas percebendo e foram extraindo isso de mim, da Lulu, e a gente, desde os dias meio 01, assim, nossa casa, eu fiz casamento dentro da minha casa. É mesmo? Celebrei casamento dentro da minha casa, tempo que dava o Casados para Sempre, e eu tinha oficina de casais dentro da nossa casa. Compramos uma mesa comprida, botamos no fundo, aquelas cadeiras tudo, era 2 bancos e as cadeiras plásticas para aumentar a mesa, centavos. Então a nossa vida era uma mesa cheia de gente, então isso foi uma vivência. Entendi. Então não foi assim aquela questão, não vou organizar um ministério disso, mas era algo que exalava de vocês o tempo inteiro. E também nunca tive essa destreza do seu pai de ser organizacional, de ser intencional. Para você ter uma ideia, eu tenho 2 livros escritos que eu escrevi agora nos últimos 5 anos. Entendi. Porque sempre era mais um exalado de uma realidade, mas isso foi ganhando corpo e acabou hoje sendo apalpado por alguns. Deixa eu voltar um pouco só para te fazer uma pergunta. E como é que foi a sua referência de família, né? Para você, para sua esposa, as suas famílias de origem, assim. Para os seus pais, para os pais dela, era um valor grande, assim? Como é que foi? Eu venho de uma família boa. Sim. De uma família relativamente boa. Eu venho da família católica, apostólica, romana, roxa. Eu nasci dentro do catolicismo praticante. Eu me converti na Igreja Católica, eu fui batizado no Espírito Santo dentro da Igreja Católica. É mesmo? Então, nessa época do seu casamento, de conversão, você estava dentro da Igreja Católica? Isso. Foi ali, eu me casei, estava me convertendo na Renovação Carismática Católica e fiquei por 2 anos ali dentro, debaixo do poder de Deus. Com 3 meses depois eu já era um pregador. E saí no dia e hora marcada, até foi uma coisa meio cinematográfica, a saída daquele grupo. Saímos na segunda-feira, aí a nossa primogênita nasceu na quinta. Então... É uma data que eu não tenho que esquecer. Mas eu venho de uma família relativamente boa, uma família italiana, aquela que senta na mesa, fala todo mundo junto. Quando estão conversando, parece que estão brigando. Se estão brigando, pode chamar a polícia, porque o negócio Mas essa família boa, assim. E já a minha Lulu não, ela vem de uma família bem disfuncional. E foi um choque que a gente teve que costurar no meio do caminho. Sim. E esses 2 primeiros anos, né? Eles são desafiadores. Muito. Esse ajuste de... aceitar a morte, né, do seu individualismo para entrar nessa nova realidade do que é casar. Né? E esse foi o ponto da minha conversão ao universo familiar, porque eu me converti numa conversão cavalar, aquela coisa assim que se é notícia para a rua, para o bairro, para a família, para os parentes, aquela conversão radical, sobretudo dentro do catolicismo, aquele tipo de conversão não era normal. Ok. Mas o que, assim, que foi tão... É porque do dia pra noite eu não bebia mais, eu não fumava mais. Eu era o filho que chegava mais tarde em casa, que virava à noite. E de repente eu estava... Então você tinha uma fama. Enterrado dentro da igreja, eu só queria igreja. Tanto que eu estava... Só que eu fui afetado por Deus. Eu estava para casar, faltava 1 mês para casar. Eu chamei a minha noiva, eu disse que a gente não podia mais ter nenhum tipo de relacionamento íntimo. Ela até pensou que eu tinha arrumado alguém na igreja, porque de tanto que eu ia agora. E já me tornei um pregador. Só que
2 anos depois a gente saiu, e eu já era aquele pregador desse grupo que saiu, fogoso, avivado, só que a minha Lulu não viveu a minha experiência. Me acompanhava com algumas dores, mas eu simplesmente saí da terra. Minha vida era orar, era pregar. Os primeiros 2 anos, meu primeiro ano de casamento, são coisas muito particulares, mas a gente teve 5 ou 6 encontros. Olha só. De intimidade. Porque o seu foco estava completo. Eu não sei quem foi presidente aquele ano, quem foi campeonato, quem é o campeonato brasileiro. Eu não sei nada. Eu fui viver, eu orava dia e noite, lia a Bíblia dia e noite. E nesse período todo mundo estava tentando me ajudar a fazer minha esposa se converter. Queria que a minha esposa se convertesse. Ia todo mundo lá. De repente, um casal entrou, sentou na mesa, era mais um para me ajudar. E ele fez algumas perguntas para mim, eu respondi, e ele falou assim: mas a sua esposa, ela é uma boa esposa? Porque a minha queixa é que ela não se convertia. E ele falou assim, eu disse, a minha esposa é esposa boa. Ela é uma boa esposa, o problema é que ela não se converte, ela não entendeu a experiência que eu tive. Ela não quer esse mundo com Deus e tal. Ele tá. Mas ela é uma boa dona de casa. Eu disse, cara, boa dona de casa, ela é, só que você não entendeu. O problema é que ela não se converte, ela não quer Jesus. Tá, vocês têm filho, já tinha a menina. Ela é uma boa mãe? Eu disse, é uma boa mãe, ela é, só que eu acho que você não entendeu, irmão. Aí ele disse pra mim assim, só que eu vi que você gosta da Bíblia. Isso pra mim é a Bíblia, se tá escrito, tá escrito. Eu lembro que eu li a primeira vez sobre Malaquias 3:10. Eu fui pagar o dízimo, meu padre não aceitou. Eu ia numa outra paróquia porque o padre lá aceitava o dízimo. O meu dízimo não aceitava porque era um contexto de centésimo para o catolicismo, enfim. E ele sentiu isso. Ele disse, então, abre a sua Bíblia aí em Tito, capítulo 2. Aí, lê o que sobre a mulher aí. Aí ele vai dizer que a mulher tem que ser mestra do bem, boa dona de casa, amar os seus filhos, amar o marido, amar a casa. Ele disse, a tua mulher está mais convertida que você, pela Bíblia. O cara que está fora é você. E aquele dia ali, nasceu, pronto, que, sei lá, descortinou, uma escama caiu. Aí, de uma dicotomia, né? Pronto. De uma dicotomia, uma separação da vida espiritual com a vida prática. Né? E isso foi um outro ponto. Tem coisas que elas são... às vezes elas podem trazer um cunho polêmico, mas é a minha verdade. Sim. E o meu testemunho. Quando eu... Douglas, depois, se você quiser, a gente vê se a gente deixa não, isso... manda ver. Isso pro ar ou não, mas eu vou te contar o que aconteceu comigo agora, falando nós dois aqui sem tela.